Sejam bem-vindos à aula 3 do curso de fotografia. Você já se perguntou como transformar suas fotos comuns em verdadeiras obras de arte? Ou como dominar sua câmera para capturar momentos que parecem escapar em um piscar de olhos? Então prepare-se, porque nessa aula nós vamos desvendar os segredos que existem por trás dessas perguntas. E muito mais do que isso. Imagine ter o poder de criar imagens que contam histórias, que emocionam, que capturam a essência de um momento. Hoje você está a um passo de dominar essa habilidade e nós vamos explorar os segredos, os principais controles da sua câmera, revelando como cada ajuste pode fazer a diferença entre uma foto comum e uma foto extraordinária. Eu não sei se você sabia que 90% dos fotógrafos iniciantes subestimam a importância, por exemplo, do equilíbrio de branco e da exposição. No entanto, esses elementos são essenciais para criar fotos que se destacam, e na nossa aula nós vamos desvendar essas estatísticas surpreendentes e mostrar como você pode se tornar um mestre na arte da fotografia, dominando todos os aspectos essenciais da sua câmera. Então vamos começar. O foco ele é um elemento fundamental na busca por imagens nítidas e bem definidas. A maioria das câmeras está equipada com foco automático, que é um aliado eficiente para capturar fotos rápidas e casuais, porém em situações como a fotografia macro de insetos ou flores, surge a necessidade de assumir o controle manualmente, direcionando nessas circunstâncias a atenção precisamente para o objeto desejado. E nesse sentido, o foco manual ele requer dedicação, tempo e prática, já que envolve a tarefa delicada de ajustar o anel de foco da lente até que o objeto da fotografia esteja perfeitamente nítido. Além dessas duas abordagens, algumas câmeras avançadas possuem ou oferecem a opção do foco contínuo, que é uma ferramenta indispensável para capturar momentos de ação e movimento frenético, seja em esportes, seja com animais em movimento ou carros em alta velocidade. O foco contínuo ele rastreia automaticamente o objeto em movimento, mantendo sempre nítido, independentemente das suas mudanças de posição. Assim, pessoal, o foco se revela como uma habilidade crucial para transformar suas fotografias em verdadeiras obras de arte, onde a nitidez é uma ferramenta poderosa nas mãos do fotógrafo. O obturador ele é um componente crucial em todas as câmeras, seja ela analógica ou digital, e desempenha um papel fundamental no controle da exposição à luz. Imagine o obturador como se ele fosse o olho da câmera, que abre e fecha para determinar quanto tempo o sensor ele ficará exposto à luz. Obturadores de alta velocidade, como de 1/1000 segundos, têm a habilidade de congelar momentos fugazes. Por exemplo, em fotos de esportes ou de aves em pleno voo, que caracterizam aí cenários onde o objeto da fotografia tem bastante velocidade, é imperativo usar uma velocidade de obturador mais rápida para capturar o instante preciso desejado, onde o movimento é instantaneamente congelado em sua essência. Por outro lado, quando optamos por velocidades mais lentas, como de 1/15 segundos, o movimento deixa de ser congelado, resultando em um registro de cena com um sutil embaçamento intencional. E essa técnica, vista sob uma ótica artística, confere uma sensação de dinamismo à velocidade à fotografia, agregando um toque único. Fotógrafos de esportes, por exemplo, utilizam deliberadamente velocidades mais lentas para destacar o movimento dos atletas, ao invés de simplesmente congelar a ação.
e o resultado é um fundo embaçado que contrasta com a nitidez do atleta em primeiro plano, criando um impacto visual inesquecível. Então, dominar o obturador é, portanto, essencial para controlar precisamente como o movimento será capturado em suas imagens. Em situações estáticas, é recomendável o uso de velocidades mais elevadas, enquanto em fotos artísticas, as técnicas de obturador lento revelam todo o seu potencial. E o segredo reside na combinação habilidosa do foco com o obturador e da criatividade do fotógrafo, resultando em imagens memoráveis. Bem, pessoal, o ISO é um dos pilares fundamentais da fotografia digital, com o poder de ajustar a sensibilidade do sensor à luz. Quanto mais alto o valor do ISO, mais sensibilidade do sensor, permitindo a captura de imagens em condições de baixa luminosidade, sem recorrer a velocidades de obturador extremamente lentas ou aberturas extremamente amplas. Por exemplo, em cenários de iluminação escassa, ISOs como 1600 ou 3200 tornam possível a obtenção de fotos bem expostas, enquanto um ISO 100 resultaria em imagens excessivamente escuras. Contanto, é importante mencionar que elevar demais o ISO traz consigo também algumas desvantagens notáveis. Quanto maior a acessibilidade, quanto maior o ISO, maior a probabilidade de ruído indesejado, caracterizado por pontos coloridos na imagem. Então a regra de ouro consiste em utilizar o menor valor de ISO possível de acordo com a situação de luz presente e assim em ambientes de baixa luminosidade aumentar o ISO torna-se necessário, mas posteriormente é preciso tratar o ruído durante a edição da imagem. E o controle hábil do ISO aliado à abertura, ao obturador e ao uso adequado do flash configura-se como um dos elementos essenciais que capacitam o fotógrafo a produzir imagens de qualidade excepcional em qualquer cenário de iluminação. Portanto, saiba como dominar o ISO e abra as portas para uma gama infinita de possibilidades fotográficas. Pesquise na internet todas essas questões que nós estamos compartilhando com vocês e aprofunde o seu conhecimento. Em relação a ajustes de equilíbrio, de branco e exposição, a gente sabe que em um mundo repleto de cores e luzes em constante mudança, a fotografia digital confia em dois elementos fundamentais para alcançar resultados cada vez mais impressionantes, que é o equilíbrio do branco e a exposição. O equilíbrio do branco é a chave para obter cores verdadeiras e realistas em suas imagens. Esse recurso habilidoso ajusta a temperatura da cor da cena de acordo com a luz disponível, e as câmeras oferecem pré-definições de ajustes de branco para diversas situações, como luz do dia, iluminação incandescente, sombras e dias nublados. No entanto, o fotógrafo ele possui a flexibilidade de escolher a configuração que melhor se adapta à iluminação real, ou, se necessário, realizar ajustes precisos manualmente utilizando uma tabela de tons de cinza como referência. Já a exposição define o grau de luminosidade ou escuridão na imagem capturada. Em sua maioria, as câmeras calculam automaticamente a exposição medindo a luz da cena. No entanto, os fotógrafos têm o poder de influenciar deliberadamente a exposição, tornando a imagem mais clara ou mais escura por meio da compensação da exposição. E essa técnica é particularmente útil quando a câmera é desafiada por condições de luminosidade baixa, como fundos excessivos, claros e escuros. Então, pessoal, dominar o equilíbrio de branco e a compensação da exposição é essencial também para garantir que as cores sejam verdadeiras e que a luminosidade esteja adequadamente ajustada em qualquer situação de iluminação. E essas habilidades constituem um divisor de águas na qualidade final das suas fotografias, permitindo que você capture a realidade com precisão e beleza. O flash embutido nas câmeras é uma ferramenta valiosa para acrescentar iluminação adicional. Quando nos deparamos com condições de luz desafiadoras,
No entanto, seu uso requer uma abordagem cuidadosa e equilibrada, até porque o excesso de flash pode facilmente prejudicar uma fotografia, resultando em sombras severas, áreas queimadas na imagem e uma estética artificial e dura. Então, a chave para obter resultados excepcionais está em encontrar o equilíbrio perfeito entre o flash e as condições naturais de iluminação. E isso pode ser alcançado ajustando a intensidade ou difusão do flash e combinando harmoniosamente com as condições de abertura, ISO e velocidade do obturador. Então, o objetivo aqui é criar um efeito de iluminação suave e natural. Por outro lado, o ISO exerce influência sobre a sensibilidade do sensor à luz. Aumentar o valor do ISO amplifica os sinais luminosos, possibilitando a captura de fotos em ambientes com pouca iluminação. Contudo, é importante notar que um ISO excessivamente elevado tende a gerar ruído na imagem, criando pontos indesejados. Então, assim, pessoal, a estratégia correta consiste em elevar o ISO de forma adequada, especialmente em cenários internos com pouca luz, para evitar a dependência excessiva do flash. E posteriormente, durante a edição das imagens, é possível reduzir o ruído e aprimorar a qualidade. Bem, nessa aula nós mergulhamos fundo nos elementos chaves que todo fotógrafo precisa dominar para criar imagens verdadeiramente marcantes. Nós vimos como a maestria no controle do foco, do obturador e do ISO é crucial para alcançar os efeitos desejados, seja capturando nitidez, seja congelando o movimento ou desvendando a beleza em cenários de pouca luz. Além disso, exploramos as vantagens de utilizar os diversos modos pré-programados em sua câmera, equilibrando de maneira precisa o branco e a exposição. Aprendemos também a dosar o uso do flash embutido, evitando efeitos artificiais e buscando a iluminação perfeita para cada situação. E agora que você adquiriu esse entendimento desses recursos fundamentais, estude mais todos eles, se aprofunde na maneira de manuseá-los, e eu tenho certeza que você vai estar pronto para elevar sua fotografia a um nível superior. Imagine a capacidade de capturar momentos com clareza incrível, congelando a ação no instante preciso, ou criando imagens artísticas com maestria, independentemente das condições de iluminação. Com esse conhecimento recém-adquirido, você tem o poder de transformar suas fotografias em obras-primas criativas, destacando-se da multidão e capturando a essência das cenas que fotografa. Até mesmo no celular, você tem um modo profissional onde esses elementos que nós compartilhamos com vocês, que são fundamentais para a fotografia, podem ser manipulados. Então, eu desafio você a não apenas absorver esses conceitos, mas também a colocá-los em prática. E lembre-se que a fotografia é uma disciplina que se aprimora com a experiência e a experimentação constante. A cada clique você estará um passo mais perto de dominar sua câmera e criar imagens verdadeiramente excepcionais. Até a nossa próxima aula e bons estudos!